Se eu te disser que café, cachimbo e um banquinho torto podem mudar a forma como você se vê, se cuida e se conecta com seus ancestrais, você acredita, fia? Ou se ainda olha para um preto velho e pensa que é só cenário de terreiro, só imagem bonita para postar em data comemorativa? Deixa a vovó te contar uma coisa. Enquanto o mundo te vende fórmula mágica em 3 passos, gente prometendo manifestar tudo em 7 dias, tem uma sabedoria antiga sentadinha num banquinho baixinho que pode fazer muito. Mas por você, sem aplicativo, sem milagre forçado, sem firula, e é dessa sabedoria que nós vai falar hoje. Você já reparou que tem coisa na sua vida que não anda, por mais curso que você faça, por mais frase bonita que você colhe na geladeira? Você sente um cansaço que não é só do corpo, uma angústia que nem sabe explicar, e no fundo tem impressão de que carrega um peso que nem é só seu. Pois hoje, nesse vídeo, a vovó vai te mostrar como 3 coisinhas simples, um café, um cachimbo e um banquinho, podem virar chave de cura, de autoestima e de ancestralidade na prática, mesmo que você não frequente terreiro, não entenda nada de umbanda ou ache que não tem tempo para cuidar da alma. Fica comigo até o final, fia, porque nesse caminho aqui a senhora vai te explicar por que café de preto velho não é só bebida, é convite. Por que o cachimbo não é vício, é sopro que leva a coisa que tá te matando por dentro. E por que o banquinho baixo não é humilhação, é o lugar da verdadeira grandeza. E tem mais. Lá no fim desse vídeo, a vovó vai te entregar um jeito simples de trazer essa energia para dentro da sua casa e da sua rotina, mesmo que você more longe de qualquer terreiro, mesmo que você ache que espiritualidade não é para mim. Eu vou te mostrar como transformar um café do teu dia num encontro com seus ancestrais, e como um simples momento de pausa pode ser o começo da vida com mais respeito por você mesma. Então, se você sente que não nasceu para viver no automático, se alguma parte sua, lá no fundo, sabe que carrega uma história antes do seu RG, senta aqui com a vovó, ajeita esse corpo, segura a curiosidade e não pula não. Porque o que a gente vai destrinchar hoje, fia, não é só sobre preto velho, é sobre você aprender a ser menos dura com você mesma. Bora prosear? Ô, fia, chega mais perto aqui da vovó. Imagina que a senhora tá sentadinha num banquinho de madeira, pé bem firme no chão, um cachimbinho na mão, uma xícara de café fumegando do lado. Sente esse cheiro? Cheiro de café passado na hora, cheiro de casa aberta, cheiro de conversa que vai longe. Agora me diz uma coisa bem baixinho, só pra vovó ouvir. Quando você vê um preto velho com café, cachimbo e banquinho, o que é que você enxerga de verdade? Você vê só um personagem bonitinho? Você vê só uma imagem para postar em dia 13 de maio ou dia de pretos velhos? Ou você sente que ali tem um recado para sua vida que talvez você ainda não tenha entendido? Se lá no fundo alguma coisa se mexeu, então fica aqui com a vovó, que hoje nós vamos prosear sobre isso. Café, cachimbo e banquinho. 3 coisas simples, mas que se você entender o que elas estão te dizendo, sua relação com a ancestralidade muda, sua relação com o tempo muda, sua relação com você mesmo muda. E a vovó te promete, se você ficar até o fim dessa prosa, você nunca mais vai olhar para um preto velho, nem para uma simples xícara de café, do mesmo jeito. Respira fundo, fia. Agora é hora da conversa. Você entra num terreiro. O chão é simples, a luz às vezes é amarela. Às vezes é só de vela. Tem gente calada, gente chorando, gente abraçada com o próprio problema. E lá na frente, num cantinho, um banquinho baixo, encostado no chão, quase se confundindo com ele. Aí vem chegando devagar uma vovó. Lenço na cabeça, corpo meio curvado, olhar manso, mas que atravessa qualquer máscara. Ela senta no banquinho, ajeita a saia, segura o cachimbo, dá um tragadinho, sopra devagar. Do lado, uma xícara de café preto, forte, cheiroso. Para quem está de fora, pode até parecer cenário.
Para quem está distraído, pode parecer tradição bonita. Para quem está só de passagem, pode parecer teatro. Mas deixa a vovó te contar um segredinho. Não tem nada ali que seja à toa. Café, cachimbo e banquinho são 3 chaves. Chave para memória, chave para cura, chave para humildade. Vamos começar pelo café. Café, fia, não é só bebida de acordar gente, não. Café é jeito de dizer: senta, a casa está aberta, o coração também. Na casa antiga, cê sabe, ninguém chegava e ia embora seco. Entrou pela porta. Alguém já perguntava: vai um cafezinho? Café é convite. Convite para ficar mais um pouco. Convite para conversar mais fundo. Porque ninguém passa um café para uma visita que você quer se livrar, né? Passar café dá trabalho. Esquenta a água, prepara o pó, espera coar, adoça, serve. Para isso acontecer, a pessoa tem que importar. Então, quando você vê uma xícara de café para o lado de um preto velho, não pensa: é a bebida favorita da entidade. Pensa assim: ali tem um espírito dizendo para cada filho que se aproxima: eu te recebo, eu passo tempo com você, eu paro meu tempo para escutar o seu. E olha que coisa bonita, café não fica pronto na pressa. Tem um tempo, tem o barulhinho da água, tem o cheirinho que vai tomando conta do ambiente, tem o momento de pôr na xícara. Enquanto isso, o mundo desacelera. É como se cada gotinha que cai no coador fosse assim: calma, calma, calma. O café é o jeito do velho dizer: fia, aqui não é tempo de aplicativo, não. Aqui é tempo de alma. Nós não vai resolver tua vida em 15 segundos. Nós vai conversar até seu coração lembrar quem é. Você já percebeu que muita coisa na sua vida não dá certo porque você quer shot de milagre? Você quer cura rápida, resposta rápida, sinal rápido, tudo rápido. Mas o que é profundo se faz devagar. Coração não desincha em 2 stories. Trauma não solta em um tweet. Ancestralidade não se lembra num vídeo de 10 segundos. Café te devolve o que o mundo moderno te roubou. A capacidade de ficar num lugar, com alguém, com você mesma, por tempo suficiente para a verdade aparecer. E tem mais uma coisa: café sem açúcar é amargo, igual conselho de preto velho. Quando você senta na frente de um velho, você não vai ouvir só aquilo que massageia teu ego, não. Às vezes ele olha dentro da tua história, dá um gole no café, suspira fundo e diz: fia, esse home não é caminho para você, não. Fio, esse serviço aí tá matando você por dentro. Você tá se esquecendo de você para agradar os outros. Na hora é amargo. Você se dói, se defende, quer argumentar. Mas se você tiver coragem de engolir devagar aquele gole de verdade, mais tarde ele esquenta teu peito de um jeito diferente. Você vê as coisas mais claro. Você toma a decisão que estava enrolando há anos. Você se escolhe pela primeira vez. Café é isso, um líquido que começa amargo, mas vira conforto. Como muita verdade que dói na entrada e cura na saída. Agora olha para o cachimbo da vovó. Quanta gente olha com preconceito, né? Mas espírito de luz fuma. Que atraso! Ah, isso é coisa antiga, que não combina com evolução. E a vovó sorri, balança o cachimbo devagar e responde: você tá vendo só fumaça. Faltou ver o sopro, fia. Porque para preto velho, cachimbo não é vício, é ferramenta. É jeito de pegar o que é denso e transformar em leve. É jeito de dar forma visível para um negócio que é invisível. Energia. Quando a vovó puxa o cachimbo, ela puxa junto muita coisa que você trouxe grudada. Pensamento repetitivo, medo que não é seu, raiva engolida, palavra que você nunca conseguiu soltar. Quando a vovó sopra o cachimbo, ela sopra muita coisa embora. Você vê só uma fumacinha indo para o alto. Mas o que não dá para ver é o que essa fumacinha está carregando de pedido, de reza, de intenção. O sopro é antigo, fia. Antes de qualquer terreiro existir, o povo já conhecia o poder do sopro. Mãe que assopra o machucado do filho. Parteira que assopra reza no ouvido de quem acabou de nascer. Velho que assopra bênção na testa dos mais novos. O cachimbo é o sopro do preto velho com corpo. Ele junta fogo, erva, ar e reza.
sopra nas suas costas, sopra no seu peito, sopra na sua cabeça. Não é encenação, é conversinha com o invisível. Você, do lado de cá, sente assim, não sei explicar, mas parece que tirou um peso. É isso mesmo. Essa fumacinha é o que você não conseguia soltar por conta própria. E repara numa coisa, não dá para fumar correndo. Vovó não traga o cachimbo na pressa. Ela segura, acende, cuida da brasa, puxa, saboreia, solta devagar. Esse ritmo é o ritmo da consulta, é o ritmo da conversa. Enquanto o cachimbo vai e vem, a tua mente vai desacelerando, teu coração vai se abrindo, tua língua vai desembolando. Aquilo que você nem sabia como falar, de repente vira palavra. Aquilo que estava embolado, de repente faz sentido. Café coloca você à mesa. Cachimbo organiza o invisível. E o banquinho? Fia. Ah, o banquinho é a aula mais bonita que um preto velho pode te dar sem falar nada. Olha bem a cena. Quem tem dor, senta numa cadeira comum, num banco normal, numa esteira, seja onde for. Quem é o espírito, o guia, o que está ali para orientar, se abaixa num banquinho baixo, quase no chão. No mundo de vocês, quem sabe mais gosta de ficar mais alto. Palco, púlpito, pedestal, plataforma. Quanto mais alto, mais importante. Na casa da vovó é diferente. Quanto mais luz, mais chão. Quanto mais consciência, mais serviço. Por isso o preto velho escolhe o banquinho, para não olhar para você de cima, para não falar com você como quem manda. Para conversar de perto, olho no olho, quase na mesma altura, você chega destruída, achando que está por baixo na vida. Sem dinheiro, sem rumo, sem amor, sem fé. Mesmo assim, quando você se senta, o velho vem e se coloca mais baixo ainda. E sem dizer uma palavra, ele te mostra. Eu não estou aqui para te humilhar, estou aqui para servir. Lembra, fia, da história desse povo, de onde sai a figura do preto velho. Povo escravizado, povo feito de coisa, povo jogado na senzala, povo empurrado para o chão. Naquela época, quem mandava ficava em cima, quem apanhava ficava embaixo. Hoje, no terreiro, essa história vira ao contrário. O espírito que carrega a memória da dor vem caminhando livre, forte, consciente, e escolhe, por amor, se sentar no banquinho. Não é humilhação, é grandeza de quem já não precisa provar nada para ninguém, de quem já entendeu que o lugar mais alto que existe é o lugar de quem se abaixa para levantar o outro. Quando a vovó senta no banquinho, ela deixa qualquer trono para trás e te diz com o corpo inteiro: filho, aqui você não está diante de um rei, você está diante de um servidor. Eu sirvo a Deus, sirvo aos seus ancestrais e hoje sirvo a você. E tem mais um segredo do banquinho. Ele aproxima. Não tem mesa entre você e o velho. Não tem computador, não tem microfone, não tem nada no meio. É só você, ele e Deus escutando a conversa. Isso é uma coisa que o mundo de hoje esqueceu. Quanto mais coisa no meio, mais difícil de olhar no olho. O banquinho tira tudo do caminho e obriga você a encarar você mesmo ali, refletido no olho do velho. Agora junta os três. Café, cachimbo e banquinho. Café chama você para conversa. Cachimbo trabalha o que você não enxerga. Banquinho te lembra qual é a verdadeira grandeza. E o mais bonito, nada disso existe só dentro do terreiro. Essas três forças querem morar na tua vida também. A vovó vai te perguntar umas coisas agora, e você responde aí dentro só para você mesma. Quando foi a última vez que você passou um café para alguém, não só para fazer sala, mas para realmente ouvir essa pessoa? Sem olhar para o celular, sem pensar na resposta, sem julgar a história dela. Só ouvir. Quando foi a última vez que você respirou fundo 3, 4 vezes antes de responder com raiva, antes de replicar mensagem, antes de postar desabafo, antes de se defender? Como se estivesse assoprando um cachimbo interno, entregando aquela raiva para o alto, pedindo para ela virar outra coisa? Quando foi a última vez que você sentou num banquinho dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento, dentro do seu trabalho? Não para se humilhar, mas para escutar de baixo em vez de falar de cima?
Talvez a sua vida esteja pesada demais, porque você está tentando viver como senhor de engenho em tudo, mandando, controlando, decidindo, gritando, exigindo, sem perceber que a cura pode estar em aprender com o jeito dos pretos velhos, servir, escutar, soprar, acolher. Agora deixa a vovó te contar uma coisa. Tem gente que ama postar foto de preto velho com cachimbo e café, mas não honra velho nenhum na própria vida. Não respeita pai, não respeita mãe, não respeita mais velho na rua, não respeita a história de ninguém. Trata preto velho como filtro de Instagram espiritual. Bonito, fofinho, compartilhável. Só que aqui, fia, não é festa de fantasia, não. Quando você chama um preto velho na sua vida, na sua casa, no seu caminho, você está chamando junto um compromisso. Compromisso com a memória. Lembrar que você não começou em você. Compromisso com a humildade. Lembrar que servir não te diminui. Compromisso com a verdade. Lembrar que o café pode ser amargo, mas é ele que esquenta o peito. Se você chegou até aqui nessa conversa, é porque alguma coisa em você reconhece esse chamado. Talvez você nem frequente terreiro. Talvez só respeite de longe. Talvez ainda esteja confusa com religião, com espiritualidade, com tudo isso. Não tem problema, fia. Antes de ser religião, nós está falando de humanidade. Você pode, a partir de hoje, começar a viver o que esses símbolos ensinam, mesmo sem um congá na sua sala. Quando você passar café, lembra, tô abrindo espaço para a presença. Quando você respirar fundo, lembra, meu peito é um cachimbo também. Eu posso soprar o que não preciso mais carregar. Quando você sentar para ouvir alguém, lembra, esse é meu banquinho. Hoje eu escolho escutar, não impor. E se em algum momento do seu caminho, seja num terreiro, seja num sonho, seja numa reza, você encontrar uma vovó Maria Redonda da vida, sentadinha no banquinho, cachimbo na mão, café do lado, pode saber, você não está só diante de 3 objetos, você está diante de um espelho que te mostra quem você pode se tornar se tiver coragem de desacelerar, de escutar e de servir. Agora, a vovó vai te fazer um pedido. Se alguma coisa dessa prosa mexeu com você, não guarda só para você, não. Honrar a ancestralidade não é ficar colecionando frase bonita, é continuar o movimento. Então, se seu coração sentiu, faz 2 coisinhas simples. Primeiro, escreve em algum lugar, aqui nos comentários, num papel, onde for, eu honro meus ancestrais e escolho viver com mais café, mais sopro e mais banquinho na minha vida. Escrever é jeito de firmar compromisso. Segundo, escolhe hoje uma pessoa para escutar. Pode ser um mais velho que quase ninguém tem paciência para ouvir. Pode ser um amigo que sempre te ouviu e você quase nunca pergunta, e você, tá como? Senta, oferece um café, nem que seja um copo de água, e escuta. Naquela hora, você vai entender na pele o que é se tornar um pouquinho preto velho na vida de alguém. A vovó já falou demais por hoje, né, fia? Mas antes de ir, deixa eu te olhar mais uma vez bem no fundo do olho e dizer, você não começou em você. Tem gente caminhando há muito tempo para que você pudesse estar aqui, agora, ouvindo essa prosa. Café, cachimbo e banquinho são só lembretes disso. Lembrete de que a vida fica mais bonita quando a gente aprende a parar, a soprar e a se abaixar para amar. Fica com Deus, com seus ancestrais, com aquilo que te sustenta. E quando bater o desespero, lembra da voz da vovó. Vem cá, fia, senta aqui no banquinho da vovó, vamos passar um café e prosear até a dor virar caminho. Axé sobre seus passos. A vovó tá aqui quando você quiser voltar para continuar essa conversa. Ô fia, a vovó pode sim e vai continuar. Você acha que vovó parava logo agora que seu coração começou a abrir? Não, né? Então vem, senta mais um pouquinho, ajeita esse corpo, solta esse peso dos ombros, que a prosa hoje é longa mesmo. E é assim que tem que ser. Você sabe, fia, que tem coisa que não cabe em áudio curto, nem em vídeo picado, nem em frase de efeito. Tem coisa que é igual comida de roça. Precisa de fogo baixo, panela velha, cheiro subindo devagar pela casa.
E o que a vovó está te contando hoje sobre café, cachimbo e banquinho é exatamente esse tipo de comida, alimento para a alma, que não pode ser feito na pressa. Deixa a vovó começar te contando uma história. Era uma vez um moço de cidade, desses acostumado com elevador, prazo, planilha, notificação o dia inteiro. A cabeça dele vivia cheia de meta, cheia de preocupação, cheia de tenho que. Mas o peito vivia vazio. Dormia cansado, acordava cansado e de vez em quando pensava assim, baixinho: para que tudo isso? Um dia esse moço chegou num terreiro. Nem era muito de fé, não. Veio mais porque estava sem saída. Indicação de alguém. Vai lá, fala com um preto velho, quem sabe te ajuda. Ele entrou meio desconfiado, meio armado, com o pensamento lá na frente, no que tinha que fazer depois. Olhou em volta, viu a simplicidade do lugar e julgou. Nossa, tudo velhinho, tudo simples. A mente dele, treinada pro luxo, pro brilho, torceu o nariz por dentro. Mas aí, fia, ele sentiu uma coisa, um cheiro. Cheiro de café recém-passado, cheiro de casa de vó, cheiro de lembrança que ele nem sabia que lembrava. Cheiro é danado, né? Entra sem pedir licença, vai fuçando as gavetas mais antigas da memória da gente. Aquele cheiro de café mexeu com ele mais do que qualquer discurso. Foi se aproximando devagar e viu uma vovó sentada num banquinho, corpo curvado, mas energia erguida. Rosto enrugado, mas olhar brilhando. Cachimbo na mão, café do lado. A vovó olhou para ele, deu um sorriso curto, daquele que diz, eu já entendi, sem precisar falar. E falou, vem cá, fio, senta aqui um cadinho. Apressado do jeito que você vive, a senhora não sabe nem como que você conseguiu chegar até aqui inteiro ainda. Ele sentou. O corpo, acostumado com cadeira de escritório, estranhou a dureza do banco. O celular no bolso vibrou. Ele pensou em olhar, mas a vovó, sem nem levantar o olho, falou, se você pegar esse trem agora, você vai perder a parte mais importante da consulta. De que adianta vir pedir ajuda se você não consegue ficar inteiro em lugar nenhum? Aí ele parou, guardou o aparelho. Pela primeira vez em muito tempo, sentou sem nada na mão. Só ele mesmo e a presença daquela velha. A vovó pegou a xícara de café, soprou devagar, como se soprasse mais do que só o calor do líquido, e disse, você sabe por que vovó gosta de café, filho? Não é pela cafeína, não. É porque café me obriga a parar, me obriga a derramar um cadinho de tempo dentro da xícara, me obriga a estar aqui, agora com você, enquanto a água esquenta, enquanto o cheiro sobe, a alma vai sentando também. Ele não respondeu nada, mas lá dentro, alguma coisa se emocionou. Porque fazia tempo que ninguém falava com ele assim, sem querer nada em troca, sem reunião, sem contrato, sem proposta, só presença, só café. A vovó continuou. Você corre tanto, fio, que tá confundindo movimento com direção. Tá confundindo ocupação com propósito. Tá confundindo barulho com vida. Sabe o que é o café na mão de um preto velho? É um jeito de dizer para você, a partir daqui o tempo é outro. Aqui nós não tá disputando produtividade. Nós tá disputando verdade. Ele engoliu seco. Quase riu por dentro, querendo dizer, mas eu nem tenho tempo para isso. A vovó, que escuta pensamento igual você escuta notificação, falou, você tem tempo para sofrer, né, filho? Tem tempo para se angustiar, para pensar 1000 vezes na mesma coisa, para se culpar pelo que fez e pelo que não fez, mas para sentar 5 minutos para conversar com você mesmo, não tem. Pois hoje você tem. Hoje quem está comandando esse relógio é a vovó. E foi assim que começou a consulta daquele moço. E é assim que começa a consulta de muita gente fia, com café, banquinho e uma decisão que quase ninguém percebe que está tomando, a decisão de ficar. Porque tem gente que chega no terreiro, olha, sente o cheiro do café, vê o banquinho e vai embora. Não aguenta se ver naquela cena, porque café, cachimbo e banquinho são 3 espelhos danados. O café te pergunta, você tem coragem de desacelerar?
O cachimbo te pergunta: você tem coragem de soltar o que está te matando por dentro? O banquinho te pergunta: você tem coragem de descer do salto e ser só humano um cadim? Deixa a vovó te falar mais sobre esse banquinho, que ele é mal compreendido demais. Outro dia, uma filha me disse assim: vovó, por que a senhora senta nesse banco tão baixo? A senhora não cansa? E eu respondi: canso, fia. Canso igual você cansa quando fica em pé no ônibus, quando enfrenta fila, quando acorda cedo. O corpo sente, mas tem uma coisa que esse banquinho me lembra toda vez que eu sento, que quem está em trabalho não está em trono, está em serviço. Na época que esse povo que a vovó representa apanhava de verdade, quem tinha trono era outro. Era quem batia, era quem mandava. Preto velho, preta velha, era chão. Hoje, quando eu sento nesse banquinho, eu não estou repetindo humilhação. Eu estou transformando memória em escolha. Olha o que vovó está te dizendo. Quando um preto velho senta no banquinho, não é porque ele precisa ficar pequeno para caber ali. É porque ele é tão grande que pode se fazer pequeno sem se perder. Ele sabe que o valor dele não depende da altura da cadeira. Agora pensa em você, fia. Quantas vezes você levanta a voz para provar que está certa? Quantas vezes você sobe o tom, sobe o orgulho, sobe as costas, só para não parecer menor? E quantas vezes, mesmo assim, se sente miudinha por dentro? Você percebe a diferença? O velho se abaixa e fica inteiro. Você se estica e se sente quebrada. É por isso que vovó diz: banquinho não é derrota, é escolha de postura. Se você aprender a sentar no seu banquinho interno, sua vida muda. Quando a briga vier, ao invés de subir, senta. Quando a discussão aumentar, ao invés de provar, escuta. Quando o ego gritar mostra quem manda, pergunta para sua alma: eu quero ter razão ou quero ter paz? E pode escrever isso em algum lugar. Fia, a paz muitas vezes está sentada num banquinho baixo. Não porque ela não pode subir, mas porque ela não precisa. Agora, vamos voltar para o cachimbo, que ele tem muito mais coisa para te contar. No mesmo terreiro, outro dia, chegou uma moça que não falava. Quer dizer, boca ela tinha, voz ela tinha, mas palavra presa é pior que mudez. Ela sentou na frente da vovó, cabeça baixa, mão suando, e falou só assim: vovó, eu não sei nem por onde começar. E vovó respondeu: então não começa, fia. Deixa a vovó começar por você. Acendi o cachimbo, puxei com calma, segurei um pouco aquela fumaça dentro do peito e soltei bem devagar por cima da cabeça dela. Enquanto a fumaça subia, ela começou a chorar. Não é que a fumaça tivesse algum ingrediente milagroso, não. É que às vezes a gente precisa ver do lado de fora o que está acontecendo do lado de dentro. Aquela fumaça dançando para cima, se desfazendo, indo embora, era o que o coração dela estava pedindo faz tempo. Me deixa ir, me deixa soltar, me deixa acabar. Mas como é que a gente solta coisa que nem nome tem? Como é que a gente entrega dor que foi engolida tantas vezes que virou parte do nosso corpo? Aí entra o cachimbo. Ele pega o que você não sabe como entregar e transforma em símbolo. É como se ele dissesse: tá vendo essa fumacinha, fia? Pensa que cada pedacinho dela é um medo que já te dominou, uma palavra que te feriu, uma culpa que não é sua. Agora imagina isso deixando teu peito e subindo, subindo, subindo. Tem gente que acha isso bobeira. Ah, mas é só fumaça. É porque nunca entendeu o poder do símbolo. O mundo invisível trabalha com símbolo. Seu sonho trabalha com símbolo. Seu inconsciente trabalha com símbolo. Por que você acha que às vezes você sonha com casa caindo, dente quebrando, água suja, casamento, estrada? Tudo isso é linguagem de dentro. O cachimbo é uma forma de usar essa mesma linguagem na vida acordada. Então, cada vez que o velho puxa o cachimbo e sopra, ele está ajudando você a contar para sua alma, de um jeito que ela entende, que está na hora de deixar algumas coisas irem. Agora, a vovó vai mexer numa ferida aqui, mas é por amor. Quantas coisas você insiste em segurar porque acha que sem elas você não sabe mais quem é?
Identidade grudada em dor é uma prisão muito bem decorada, fia. A pessoa sofre, mas aprendeu a se reconhecer na própria ferida. Se curar dá medo, porque parece que junto com a dor vai embora também a história. E é aí que entra a sabedoria de Preto Velho. Eu não tô aqui para arrancar sua dor de uma vez, como quem arranca band-aid para se sentir poderoso. Tô aqui para te ensinar a conversar com ela. Tem dor que não vai embora, fia. Tem dor que vira cicatriz, vira marca, vira lembrança. O cachimbo não é borracha para apagar tudo. Ele é brisa para aliviar o calor, para abrir espaço, para você respirar no meio do peso. E se você souber usar seu próprio cachimbo interno, sua respiração, sua reza, seu choro, você começa a viver com a dor, não debaixo dela. Agora, você pode estar pensando aí, teimosa como é. Ah, vovó, mas eu não sou de terreiro, não trabalho com entidade, não tenho cachimbo, não tenho banquinho. O que isso tem a ver comigo? Tem tudo, fia. Porque antes de ser de terreiro, isso tudo é de gente. É humanidade. O café te ensina a parar, o cachimbo te ensina a soltar, o banquinho te ensina a servir e escutar. E me diz, em qual lugar da sua vida isso não seria útil? Na sua casa, quantos conflitos poderiam ser evitados se alguém passasse um café e dissesse: senta aqui, vamos conversar direito, sem grito, sem celular, sem distração? No seu trabalho, quantas raiva entalada poderia ter sido resolvida se antes de mandar aquela mensagem atravessada, você tivesse parado para respirar fundo 10 vezes, como quem puxa e solta um cachimbo invisível? Nos seus relacionamentos, quantas feridas antigas poderiam ter começado a cicatrizar se, ao invés de querer estar sempre por cima, você tivesse sentado no banquinho da humildade e dito: eu quero te ouvir. Hoje eu não vou me defender. Hoje eu só quero entender. Percebe, fia, como a sabedoria de Preto Velho não cabe só numa gira? Ela é manual de vida. E já que a vovó falou em manual, deixa a senhora te contar outra coisinha. Tem hora que você usa a imagem de Preto Velho como se ele fosse um amuleto. Posta foto, compartilha frase, se derrete toda com "Ô minha vovó, meu vô, meu pretinho", mas na prática vive tudo ao contrário do que essa energia te ensina. Trata mais velho mal, passa por idoso na rua e não respeita. Acha chato ouvir história de gente antiga. Não tem paciência para conversa que não te dá nada rentável. Como é que você quer se conectar com a linha de pretos velhos sem amar, na prática, os velhos que estão encarnados do teu lado? Como é que você quer honrar a ancestralidade sem ouvir a história da sua própria família, do seu próprio povo? Café, cachimbo e banquinho não são só objetos de um velho espiritual, fia. São convites para você mudar postura na vida real. Imagina uma cena com a vovó agora, como se fosse um filme na sua cabeça. Você bate na porta da casa de alguém. Essa pessoa abre, te olha de cima a baixo, vê sua cara cansada, seu olho vermelho de choro guardado, e ao invés de dizer "entra", fala: "Peraí, tô ocupada, me manda áudio, é melhor". Como você se sentiria? Ríspida, fria, não é? Agora imagina o contrário. Você bate, a pessoa abre, o rosto dela se suaviza e a primeira coisa que ela diz é: "Entra, vou passar um café. Depois você me conta com calma". Pois é isso que a linha de pretos velhos faz contigo, fia. É esse tipo de casa que essa energia representa. E o cachimbo? Ele é a vassoura do ar, aquela que vai varrendo o cantinho de dentro que você nunca teve coragem de chegar. O banquinho é o ponto exato entre o chão da senzala e o trono de quem acha que manda. É o lugar de quem não é nem escravo nem senhor. É o lugar de quem é livre para servir. Agora, deixa a vovó te levar para o futuro um cadinho. Imagina você mais velha. Não importa se você vai ter cabelo branco, se vai ter ruga, se vai ter neto. Imagina você num tempo em que já viveu mais do que está vivendo hoje. Olha para trás, fia. Que tipo de pessoa você quer ter sido? Aquela que correu tanto que nem viu a vida passar. Aquela que segurou tudo, guardou todo o ressentimento, morreu engasgada.
Aquela que vivia em cima, julgando todo mundo, incapaz de pedir desculpa, incapaz de ouvir? Ou aquela que sabia a hora de sentar, de passar café, de respirar fundo, de ouvir em silêncio? A vovó te propõe uma coisa. Começa a treinar, hoje, o tipo de velhice que você quer ter. Cada vez que você desacelera para estar com alguém, você está plantando uma vovó dentro de você. Cada vez que você solta uma mágoa, ao invés de alimentá-la, você acende um cachimbo simbólico no seu peito. Cada vez que você se abaixa para ajudar, ao invés de subir para mandar, você se senta no seu banquinho interno. É assim que um dia, quando te chamarem de vó, vô, tia velha, você não vai ser só idade, você vai ser morada de sabedoria. E é por isso, fia, que esse assunto é tão sério. Porque café, cachimbo e banquinho não falam só de ontem. Eles falam do tipo de amanhã que você está construindo. Agora, vovó quer te fazer um convite diferente. Se até aqui alguma parte dessa prosa te pegou, mexeu, apertou alguma coisa aí dentro, guarda isso não. Deixa isso virar movimento. Hoje, ainda hoje, encontra um jeito de viver um pedacinho dessa sabedoria. Pode ser simples. Faz um café para você mesma, mas em vez de tomar em pé na correria, senta. Senta e conversa com você. Pergunta, como é que eu tô de verdade? E responde com sinceridade, nem que seja em voz baixa, nem que seja chorando. Esse é seu momento de terreiro interno. Depois, em algum momento de tensão, antes de reagir, para. Fecha os olhos, puxa o ar bem cheio, solta devagar, fazendo barulho mesmo, sentindo o peito esvaziar. Imagina que cada expirada é uma fumaça indo embora. Cada sopro é uma agressão que você não vai devolver, uma palavra que você escolhe não dizer. Mais tarde, procura alguém para ouvir. Sem conselhos prontos, sem discurso motivacional. Só ouvir. Se não tiver ninguém, pode ser você mesma escrevendo num papel. E você do outro lado, lendo com carinho. Isso também é banquinho. Quando você fizer isso, a vovó te garante, uma parte da linha de pretos velhos começou a morar em você, mesmo que você nem se dê conta. Porque o que nos interessa, fia, não é quanta imagem você compartilha, é quanta vida você encarna. E se tudo isso que eu tô te falando aqui virar também palavra falada, vídeo, conteúdo, aquilo que você quer levar para o mundo através do canal Ancestralidade, melhor ainda. Porque aí essa prosa não para em você, ela atravessa. Imagina alguém do outro lado te ouvindo dizer: café, cachimbo e banquinho não são enfeites de entidade, são lembretes. Lembrete de que a vida pede presença, sopro e serviço. Imagina essa pessoa fechando o vídeo diferente de como ela abriu. Mais calma, mais reflexiva, mais conectada com a própria história. Imagina ela comentando: eu honro meus ancestrais. Esse é o tipo de corrente que vale a pena ver se espalhar. Porque, fia, no fim das contas, é isso que vovó quer. Que você pare de viver no automático. Que você pare de achar que nasceu só para pagar conta, cumprir agenda e se distrair até morrer. Que você lembre que tem gente atrás de você e gente na frente. Que você está no meio de uma fila longa. E cada gesto seu, por menor que pareça, um café oferecido, um suspiro consciente, um ouvido atento, muda as próximas gerações. A vovó já te falou muito hoje, mas ainda tem tanta coisa que caberia nessa prosa. Dava para passar a noite inteira aqui falando de cada café derramado em chão de terreiro, de cada cachimbo aceso em dia de dor, de cada banquinho que já sustentou o corpo cansado de entidade e de gente. Mas por ora, vovó quer terminar te deixando com uma imagem. Imagina a vovó Maria Redonda lá no cantinho dela, sentada no banquinho de sempre, a saia estendida, o lenço firme, a xícara de café na mão esquerda, o cachimbo na direita. Ela olha para você, sorri manso e diz: fia, toda vez que você sentir que o mundo tá rápido demais, que a cabeça tá barulhenta demais, que o peito tá apertado demais, lembra dessa cena. Fecha os olhos e senta aqui comigo. Nem que seja na imaginação. Vê o café fumegando, sente o cheiro,
Vê a fumaça subindo devagarinho. Vê esse banquinho simples, mas firme, e diz para você mesma: agora é hora de café, cachimbo e banquinho. Agora é hora de parar, soprar e me abaixar diante da vida para aprender com ela e não lutar contra ela. Se você fizer disso uma prática, fia, não precisa nem saber rezar muito, não precisa ter palavra bonita, sua própria postura vira oração. E se um dia alguém olhar para você e disser: quando eu estou perto de você, eu sinto paz, sinto vontade de falar, sinto que posso ser eu mesmo. Aí você vai saber, um pedacinho da energia de Preto Velho resolveu fazer morada no teu jeito de viver. A vovó daqui te abençoa, te abraça com esse cheiro de café e de fumaça boa e sussurra no seu ouvido: vai, fia, vive sua vida com mais calma, mais sopro e mais banquinho. O resto a gente vai proseando no caminho. Ô, fia, então vamos continuar, né? Você achou que a vovó tinha acabado? Ah, mas conversa boa mesmo não acaba. Ela só faz pausa para mais um gole de café. Imagina que esse vídeo ainda está rodando aí na sua tela. Você podia ter pulado, podia ter ido para outro, podia ter deixado no meio, mas por algum motivo você ficou. Isso já diz mais sobre você do que você imagina. Porque nem todo mundo aguenta ficar sentado na frente de um velho ouvindo verdade mansa por tanto tempo assim. Só fica quem lá no fundo já está cansado de viver correndo atrás de mentira. Então deixa a vovó te contar agora um outro pedaço dessa história. Não é mais sobre o moço que chegou apressado, nem sobre a moça que não sabia por onde começar. Agora é sobre você mesmo. Sobre o dia em que café, cachimbo e banquinho vão deixar de ser coisa de vídeo e vão virar coisa da sua vida. Você já parou para perceber como é que você assiste vídeo hoje em dia? Você entra na rede, sobe, desce, rola, arrasta para o lado, para o outro, vê 10, 20, 30 pessoas falando com você, cada uma querendo a sua atenção por 30 segundos, 1 minuto, 2, e sua mente vai ficando igual feira livre, uma barraca gritando por cima da outra. Um pedaço de ideia aqui, outro pedaço ali, e quando você fecha o aplicativo, parece que consumiu o mundo, mas por dentro continua vazia. Aí você cai num vídeo como esse, de uma vovó sentada num banquinho, falando de café, cachimbo e ancestralidade. E alguma coisa estranha acontece. O tempo parece mudar de velocidade. Já sentiu isso? É como se o resto do barulho apagasse por uns instantes. Como se alguém tivesse pegado o dedo, colocado bem no meio da sua testa e dito: shh, agora escuta. Esse shh é o som de um café passado na alma. Sabe por quê? Porque o mundo de hoje é especialista em chamar a sua atenção. Mas é péssimo em te devolver para você mesma. Todo mundo grita: olha para mim, mas quase ninguém pergunta: como é que você tá? E um preto velho fia, quando se senta no banquinho dele e acende o cachimbo, tá fazendo exatamente isso. Criando um espaço onde finalmente alguém se importa mais em ouvir você do que em se mostrar para você. E isso, por si só, já é milagre. Deixa a vovó te mostrar agora a parte que quase ninguém te conta. A de como café, cachimbo e banquinho se ligam com a sua ancestralidade e com as coisas que você carrega que não são só suas. Você talvez olhe para sua própria história e pense que começa no seu nascimento. Sua memória consciente, sim, mas sua história, fia, começou muito antes de você dar o primeiro choro. Tinha gente caminhando há muito tempo antes de você. Gente que talvez você nunca tenha visto. Gente que talvez você nem saiba o nome. Gente que foi apagada de documento, esquecida em foto, empurrada para a beirada de conversa, mas que mesmo assim está aí, dentro de você. Cada vez que você sente medo de faltar, tem um pedaço de história falando. Cada vez que você sente que não é suficiente, tem um pedaço de memória ali. Cada vez que você se cobre demais, se culpa demais, se exige demais, muitas vezes não é só você, é um coro de voz antiga repetindo coisas que foram ditas lá atrás. Aí você pensa que o problema é só falta de foco, falta de disciplina, falta de positividade,
compra livro, compra curso, segue profile motivacional. Mas ninguém te olha no olho e te diz: Fia, você já pensou que está carregando peso que não é só seu? É aqui que café, cachimbo e banquinho viram ferramenta de cura ancestral também. Quando você se senta para tomar um café com um preto velho, não é só você e ele que estão ali. É você e sua linhagem toda, de um lado. Ele e as memórias que ele representa, do outro. É encontro de histórias. Esse café que ele bebe tem gosto de quê? Tem gosto de madrugada acordado em senzala. Tem gosto de mão calejada. Tem gosto de lágrima engolida em silêncio para não apanhar mais. Tem gosto de canção sussurrada baixinho para ninar filho mesmo, depois de um dia de trabalho desumano. Quando a vovó pega essa xícara, não é para glamorizar dor, não. É para dizer: olha, fia, o que você chama hoje de cansaço, nós chamava de sobrevivência. O que você chama hoje de não dou conta, nós chamava de mais um dia que eu tô viva. E se nós lá atrás conseguimos atravessar o que atravessamos, você também consegue atravessar o que está vivendo hoje. Mas não precisa fazer isso sozinha. O café, na mão de preto velho, é memória de resistência em forma de bebida. E o cachimbo também fala dessa memória, viu? Antes dele ser demonizado por olhar torto de quem não entende, o ato de fumar em roda era ritual de conversa, de acordo, de reza em diferentes povos. O sopro que sobe leva junto promessa, leva junto pedido, leva junto decisão. Quando a vovó traga o cachimbo e sopra, ela não está brincando de fumaça. Ela está dizendo para os seus ancestrais: olha, esse fio aqui está cansado de repetir história de dor. Vamos ajudar ele a lembrar que pode ser diferente? Porque tem coisa, fia, que não é só trauma seu, é padrão de geração. Gente que sempre foi calada, então você aprendeu a calar. Gente que sempre foi diminuída, então você achou normal se diminuir. Gente que sempre foi impedida de sonhar, então você se sente culpada cada vez que deseja algo maior. Quando você senta no banquinho, na frente de um preto velho, é como se você estivesse dizendo: eu quero quebrar um cadinho disso. Eu quero ser o ponto da linhagem onde essa repetição encontra outro destino. E ele, sentado mais baixo que você, responde com o corpo inteiro: eu tô aqui para isso. Agora, olha que forte, fia. Quem carrega a memória da escravidão é quem te ensina sobre liberdade interior. Quem veio de uma condição onde não podia sentar, não podia decidir, não podia ter voz, hoje escolhe se manifestar no mundo espiritual sentando, decidindo, falando com firmeza. Isso é cura histórica acontecendo na sua frente, e você chama de atendimento de terreiro. Repara nessa cena de novo com mais cuidado, porque ela é muito mais revolucionária do que parece. Tem uma pessoa, você, que chega com a sensação de não tenho valor. Tem um espírito, e o preto velho, que chega carregando a história de um povo inteiro que foi tratado como se não tivesse valor. Só que ele não vem como vítima, ele vem como mestre. Ele não vem pedir desculpa pela cor, pela origem, pelo passado. Ele vem com dignidade plena e ele se coloca nesse banquinho, pega seu café, acende seu cachimbo e olha para você como quem diz: vamos, fia, já passou da hora de você aprender a se olhar com dignidade também. Você percebe o tamanho desse espelho ancestral que foi desumanizado pela sociedade, hoje vem te ensinar a se humanizar por dentro. Agora, pensa comigo, como é que você pode assistir uma cena dessas e continuar vivendo como se fosse só mais um corpo andando por aí? Como é que você pode ouvir uma voz dessas e continuar tratando sua vida como um monte de obrigação e distração sem sentido? Se você está ouvindo isso agora, não é à toa. Tem muita gente que nem chega nesse tipo de palavra. Passa longe, zomba, tem medo, despreza, demoniza. Você não. Você está aqui. Tem algo em você que, mesmo com dúvida, mesmo com confusão, se abre para ouvir. Isso, fia, já é um passo enorme. É como se você tivesse simbolicamente sentado no banquinho de frente para a vovó, clicando nesse vídeo, ficando até aqui.
E se você está até aqui, a vovó vai te pedir uma coisa com toda mansidão, mas com toda seriedade. Não deixa isso virar só conteúdo bonito, não. Deixa virar compromisso com você mesma. Compromisso de quê, vovó? Compromisso de parar de viver no automático. Compromisso de honrar mais as suas pausas. Compromisso de tratar sua mente e seu coração com o mesmo cuidado com que você trataria uma visita importante entrando na sua casa. Sabe quando chega alguém que você respeita muito, admira muito? Você se ajeita toda, limpa o que dá, arruma a sala, passa o café, oferece o melhor que tem. Mas quando é com você, você se joga na cama de qualquer jeito, come qualquer coisa, se enche de lixo mental, se trata como o resto. Pois vovó está aqui para te lembrar. Se tem alguém que merece café passado na hora, conversa na sala e toda a atenção do mundo, esse alguém é você também. Agora traz isso para o concreto, fia, para o dia a dia. Imagina amanhã cedo. Ao invés de acordar já pegando o celular, olhando mensagem, notícia, problema, que tal acordar e dizer: hoje eu vou passar um café para mim mesma e vou me ouvir 5 minutos. Só 5. 5 minutos em que você não é mãe de ninguém, não é funcionária de ninguém, não é esposa de ninguém, não é filha de ninguém. Você é só você. E você pergunta: o que é que eu estou precisando hoje de verdade? Pode ser descanso, pode ser sinceridade, pode ser limite, pode ser coragem. Enquanto isso, o cheiro do café enche a cozinha. O barulho da água escorrendo pelo pó faz uma trilha sonora de fundo para sua própria escuta. Esse pode ser o seu pequeno terreiro diário. O cachimbo, se você não tem o físico, e muitos não têm, e está tudo bem, usa o que Deus te deu. O peito. Respira, fia. Mas não é respiradinha vaga, não. É respirar com intenção. Puxa o ar pensando nas coisas que você ainda precisa segurar. Força, coragem, centramento. Solta o ar pensando nas coisas que você já está pronta para deixar ir. Culpa, comparação, cobrança sem fim. Se quiser, coloca até palavra nisso. Na entrada, eu recebo. Na saída, eu entrego. Faz isso 3 vezes, 5, 10. Isso é seu cachimbo invisível. É seu jeito de trabalhar energia sem fogueira, sem brasa, sem erva, mas com a mesma seriedade. E o banquinho? Ah, esse aí você pode criar em qualquer canto. Sabe aquela cadeira velha que quase ninguém usa? Aquele lugar da casa que virou depósito de tralha? Limpa um pedacinho, põe uma almofada se quiser. Decide que aquele é o lugar do seu banquinho interno. Lugar onde não se discute, não se briga, não se responde mensagem. Lugar onde você senta só para ouvir. Você, seus ancestrais, Deus, o silêncio. No começo vai parecer bobeira. Sua mente vai dizer: que besteira é essa que eu estou fazendo, sentada aqui sem fazer nada? Mas fia, esse nada talvez seja exatamente o tudo que você vinha adiando há anos, porque você aprendeu que só tem valor o que produz resultado visível, rápido, medível. Mas tem coisa que faz raiz, não faz barulho. E raiz é trabalho de preto velho. Ele não vem para mexer só na folhinha da tua vida, não. Ele vem para mexer no terreno onde você foi plantada. Ele vem para olhar se a terra está dura demais, se está seca, se está sufocada, se está cheia de pedra, e ele faz isso sem pressa, na base de café, cachimbo e banquinho. Agora vamos falar de uma coisa que a vovó não pode deixar passar: o respeito. Se você está construindo esse caminho de ancestralidade, se te toca falar de pretos velhos, se te emociona ver um velho sentado no banquinho, cuidado para não transformar isso em fantasia espiritual de consumo. Não é personagem, não é cosplay, não é figurino para foto. Tô te dizendo isso porque a internet é ligeira para pegar símbolo profundo e transformar em estética vazia. Gente que nunca sentou para ouvir um preto velho de verdade, fazendo vídeo, fazendo meme, fazendo piada. Gente que nunca estudou a história desse povo, usando roupa branca, lenço, cachimbo cenográfico, como se fosse figurino de carnaval.
Vovó não está aqui para apontar dedo, mas para te pedir uma coisa. Se você vai caminhar com essa energia, caminhe com respeito. Respeito pelos mais velhos em terra. Respeito pelo povo negro e sua história. Respeito pelas casas sérias que mantêm essa tradição viva. Respeito por você mesma, que não merece se perder em superficialidade. Quando você falar de café, cachimbo e banquinho, lembra de dizer também: isso aqui nasce da dor de um povo, mas hoje é força para muitos. Não é romantizar a escravidão, não. É reconhecer que, mesmo numa história de tanta violência, brotou uma sabedoria tão poderosa que atravessou o tempo e chegou até você. Isso, fia, é milagre de resistência, e é uma honra poder aprender com isso. Agora imagina uma cena com a vovó, mas dentro do seu vídeo, do seu canal. Você começa assim, olhando no olho da câmera, igual vovó está olhando para você agora, e diz: se eu te disser que café, cachimbo e banquinho podem mudar a forma como você se vê e como você vive, você fica comigo até o fim desse vídeo? E aí você vai desenrolando tudo isso que nós dois estamos conversando aqui devagarinho. Vai levando quem te assiste para dentro desse terreiro simbólico. No final, você não pede só like e inscrição, não. Você faz um convite de alma. Se essa conversa mexeu com você, não precisa provar nada para mim, mas prova para você mesma. Hoje, ainda hoje, passa um café com mais presença, respira com mais intenção, senta num cantinho da sua casa para realmente se escutar. E se você sentir que esse vídeo foi um banquinho para você, escreve aqui embaixo: eu honro meus ancestrais e escolho viver com mais café, mais sopro e mais banquinho. Isso não é frase bonita, é um compromisso com você mesmo. E a vovó daqui só observa e sorri. Porque no fundo, fia, tudo que essa velha quer é isso. Ver que a dor do passado não está sendo repetida à toa. Que tem gente como você usando essa memória para construir futuro mais bonito. Que tem gente como você abrindo espaço para que café, cachimbo e banquinho não sejam só imagem, mas prática. Agora, a vovó vai diminuindo a voz, não porque a conversa acabou para sempre, mas porque hoje já te entregou bastante coisa para ruminar. Ancestral não faz tudo de uma vez. Ele confia na sua capacidade de mastigar devagar. Então guarda aí dentro, no cantinho onde você guarda o que é sagrado para você, essas 3 palavrinhas que hoje ganham outro peso: café, cachimbo, banquinho. Toda vez que você ouvir qualquer uma delas, lembra dessa prosa. Lembra dessa vovó aqui sentadinha, te chamando de fia e dizendo: vai com calma, meu bem. A vida não é corrida para ver quem chega primeiro. É caminho para ver quem chega inteiro. E para chegar inteira, você vai precisar aprender a parar, a soprar e a se abaixar de vez em quando. Se um dia o mundo ficar barulhento demais e se esquecer, volta esse vídeo. Senta de novo. A vovó vai estar aqui, com o mesmo café, o mesmo cachimbo, o mesmo banquinho. E o mesmo amor por ver você lembrando aos poucos de quem você é. Agora vai, fia, cuida de você. E se for da tua vontade, compartilha essa prosa com quem anda precisando de um banquinho também. Porque se tem uma coisa que vovó sabe, é que tem muita alma cansada por aí, só esperando alguém passar um café e dizer: senta, eu tô aqui para te ouvir. Ô fia, tá vendo como você aguenta mais do que pensa? Muita gente teria ido embora já, mas você continua aqui, firme, ouvindo uma velha falar de café, cachimbo e banquinho. Isso diz muito de você, viu? Muito mais do que você imagina. Sabe o que a vovó enxerga quando vê alguém que fica até o fim de uma conversa assim? Enxerga uma alma que está cansada de superfície, uma alma que, mesmo sem saber por onde, já decidiu que quer ir mais fundo. E se você está aqui, é porque, de algum jeito, esse assunto não é só curiosidade espiritual para você. Ele cutuca memórias, ele cutuca perguntas, ele cutuca partes suas que você tentou calar. Então, vamos fazer uma coisa agora, só eu e você. A vovó quer te levar para dentro de uma lembrança que talvez nem seja sua, mas é da sua alma. Imagina uma cozinha antiga. Não é cozinha de revista, não. É cozinha simples.
fogão de lenha ou fogão velho, panela que já viu muita comida boa e muita conversa pesada. Tem uma mulher ali, pode ser sua avó, sua bisavó, uma tia, uma vizinha. Ela está em pé, mexendo uma panela, dando conta da casa, cuidando de todo mundo. Aí alguém chega na porta. Não precisa nem bater. Só aparece na beirada, meio sem graça, meio sem saber se entra. Sabe que essa pessoa da cozinha está sempre ocupada, mas sabe também que, se tem alguém que vai escutar ela, é essa mulher. Ela não pergunta muito. Ela olha, vê o rosto abatido, vê o olho marejado e fala: entra, senta aí na mesa, vou passar um café. Pronto. Nesse momento, sem fazer discurso nenhum, ela acabou de dizer: eu estou ocupada, eu estou cansada, eu estou cheia de coisa. Mas você vale um café, você vale o meu tempo, você vale minha escuta. Isso, fia, é uma das formas mais potentes de amor que existem. E muitas vezes acontece em silêncio, sem frase bonita, sem eu te amo falado. Acontece num filtro de pano, num coador, numa chaleira, no barulhinho da água caindo. Esse gesto atravessou gerações. Gente que talvez não sabia falar de sentimento, mas sabia passar café para mostrar que se importava. Gente que nunca fez terapia, mas tinha esse dom de ser ombro, ouvido, colo. A energia de Preto Velho carrega muito disso. É a energia desse povo que segurou o mundo nas costas e, mesmo assim, achava espaço para botar água no fogo quando alguém chegava precisando desabafar. Quando um preto velho pega uma xícara de café, ele está dizendo: eu sou essa cozinha antiga, fia, eu sou essa tia que para o que está fazendo para te escutar. Eu sou essa avó que talvez você nem teve, mas que sua alma sente falta até hoje. E aí a vovó te pergunta: quem foi essa pessoa na sua história? Talvez você lembre de alguém agora, talvez não lembre de ninguém, e isso doa. Talvez você tenha sido essa pessoa desde cedo, sempre ouvindo todo mundo e quase nunca sendo ouvida. Seja como for, hoje vovó quer que você entenda: café, cachimbo e banquinho também são sobre preencher buracos de afeto que ficaram. Tem gente que nunca teve um velho que escutasse de verdade. Nunca teve um senta aqui sem cobrança, sem julgamento, sem crítica. Só teve bronca, comparação, exigência. Aí cresce com um vazio que nem sabe nomear. Vai procurando esse velho que escuta em tudo. Em amigo, em relacionamento, em rede social, em livro. Às vezes encontra um pouquinho. Às vezes se decepciona. Quando encontra um preto velho, mesmo que seja num vídeo, num texto, numa gira, às vezes a pessoa começa a chorar e nem sabe por quê. Não é porque o café está quente demais, nem porque a fumaça entrou no olho. É porque pela primeira vez ela sente que alguém mais velho está dizendo: eu não estou aqui para te criticar, eu estou aqui para te acolher. E se eu te chamar a atenção em alguma coisa, vai ser para te proteger, não para te diminuir. Esse tipo de presença cura coisa que anos de explicação não curam. Mas a vovó não quer que você fique dependente de terreiro, nem de vídeo, nem de voz de entidade, não. O verdadeiro trabalho é fazer essa presença brotar de dentro de você. É você aprender a ser, para você mesma, essa velha que passa café, sopra e escuta. Por isso que a vovó insiste tanto nesses 3 símbolos, porque eles são como lembretes vivos do que você tem que começar a praticar com você e com os outros. Agora vamos conversar de outro jeito. Vamos falar diretamente com essa parte sua, que se sente sempre sobrecarregada, correndo para cumprir tudo, com medo de falhar, com medo de decepcionar. Essa parte aí que acha bonito ouvir vovó, mas na hora de viver fala: ah, mas na prática é difícil. É difícil mesmo, fia. Mas sabe o que é mais difícil? Viver uma vida inteira sem nunca ter parado para se ouvir. A vovó vai te propor um exercício. Não é exercício de escola, não. É exercício de alma. Escolhe um dia para fazer o dia do banquinho. Nesse dia, você vai fazer tudo o que tiver que fazer, como sempre. Trabalhar, cuidar de casa, de filho, de estudo, o que for. Mas você vai separar 3 momentos pequenos. No primeiro, você vai passar um café ou qualquer bebida que te faça bem. Pode ser chá, pode ser água morna com limão, não importa.
O importante é a intenção. Enquanto prepara, em vez de rodar a mente nas preocupações, você vai pensar assim: eu estou passando esse café para me ouvir, eu vou sentar comigo. Quando sentar, nem pega no telefone, só segura a xícara, sente o cheiro, toma um gole e pergunta: minha filha, como você tá? E deixa a resposta vir. Se vier choro, deixa. Se vier raiva, deixa. Se vier silêncio, respeita. É isso. É um encontro. No segundo momento, durante o dia, quando vier uma situação que te tire do sério, e ela vai vir, pode ter certeza, antes de reagir no automático, você vai lembrar do cachimbo. Vai fechar os olhos, puxar o ar devagar, segurar um pouquinho, soltar pela boca, imaginando que está soprando fumaça. Cada sopro é uma escolha de não jogar veneno para fora. É uma escolha de não repetir uma violência que um dia fizeram com você. É uma escolha de dizer: essa história pode terminar em mim. No terceiro momento, você vai escolher alguém para ouvir. Pode ser uma criança te contando bobagem, pode ser sua mãe repetindo história, pode ser um colega de trabalho desabafando. Você não vai resolver nada, não vai dar conselho de primeira, não vai puxar o assunto para você. Você vai só sentar, simbolicamente, no banquinho. E vai dizer com o corpo: hoje quem está por baixo sou eu, para te servir. Hoje eu não preciso ser a que sabe, a que manda, a que dá jeito. Hoje eu sou só ouvido. Se você fizer isso num dia, já vai sentir diferença. Se fizer uma vez por semana, começa a mudar sua forma de se relacionar com tudo. Se fizer disso um hábito, num futuro, alguém vai olhar para você e dizer: quando eu tô com você, eu sinto uma paz. É como se eu estivesse sentando na frente de um preto velho. E aí, fia, a vovó te garante, esse é um dos maiores elogios que você pode receber na vida. Agora, deixa a vovó falar de uma outra coisa que esse trio te ensina: limite. Todo mundo olha para preto velho e vê cuidado, acolhimento, colo. Mas pouca gente percebe que velho também sabe dizer não. E sabe dizer de um jeito tão firme que você entende sem brigar. Café tem limite. Tem hora que acaba o pó, que acaba a água, que acaba a força do corpo de ficar de pé na cozinha. Cachimbo tem limite. Tem hora que a brasa apaga, que o fôlego cansa, que o peito pede descanso. Banquinho tem limite. Tem hora que a coluna dói, que a perna formiga, que é preciso levantar, se mexer, andar. O que isso te ensina? Que até o amor que acolhe precisa respeitar o corpo que carrega. Tem muita gente que se perde na energia do servir e esquece de si. Se faz banquinho o tempo todo para os outros, passa café para todo mundo, escuta todo mundo, absorve os problemas de todo mundo. Mas não senta nunca para ser ouvida. Não aceita nunca um café que alguém oferece. Não permite nunca que alguém sopre um pouco de leveza para ela. Isso não é humildade não, fia. É desequilíbrio. E desequilíbrio cansa, adoece, apaga. Preto velho te acolhe. Mas ele não trabalha sozinho para sempre. Tem gira que fecha, tem luz que apaga, tem casa que encerra. Até a espiritualidade sabe que o corpo do médium tem limite, que a matéria precisa descansar. Então, se você quer viver a sabedoria desse trio, aprende também a dizer: hoje meu café acabou, hoje meu sopro não dá conta de mais nada, hoje meu banquinho tá vazio porque eu preciso de colo, não de trabalho. Tem dia que você é vovó, tem dia que você é a filha que senta na frente da vovó chorando. Os dois são sagrados. E se por acaso você olhar para a vida e perceber que sempre foi a que oferece café, a que escuta, a que se abaixa para servir, mas quase nunca tem alguém para fazer isso por você, não desiste não. Mas também não fique só esperando o outro. Começa pelo menos por você. Você pode ser sua própria vovó num primeiro momento. Você pode olhar no espelho e dizer: minha filha, hoje quem vai te passar café sou eu mesma. Hoje quem vai te escutar sou eu mesma. Hoje quem vai soprar um pouco de calma no seu peito sou eu mesma. Depois, com o tempo, com as escolhas, com as curas, a vida vai te aproximando de gente que também sabe fazer isso por você. Mas primeiro, você precisa acreditar que merece.
Porque café não se passa para qualquer um, fia. Passa-se café para quem a gente considera importante. Se você nunca se achou importante o suficiente para se dar esse tempo, então tem coisa aí para ajustar. Você está percebendo como essa conversa é muito maior do que 3 objetos? No começo, parece que é só curiosidade. O que significa o café, o cachimbo, o banquinho. Mas quando a gente puxa o fio, aparece uma teia inteira. Ancestralidade, afeto, limite, tempo, cura, propósito. Esse é o jeito da espiritualidade antiga ensinar. Ela não te entrega tudo de uma vez. Ela te mostra um símbolo e te convida a olhar além. Por isso, da próxima vez que você ver a imagem de um preto velho, para um segundo. Não só para gostar da foto, para comentar meu velho, meu amor, para repostar. Pergunta para você mesma, o que esse velho estaria me ensinando hoje se eu sentasse na frente dele? Talvez, num dia, ele vá falar do café. Minha filha, você precisa aprender a parar, a se nutrir, a estar presente. Em outro dia, ele vai falar do cachimbo. Fio, você está segurando raiva demais, culpa demais, coisa que já devia ter ido. Vamos soprar isso junto? Em outro, vai falar do banquinho. Você está se sentindo pequeno onde devia se sentir grande, e grande onde devia se abaixar. Vamos ajustar essa medida aí? E tudo isso, fia, não precisa de frase difícil, não. É do jeitinho que vovó fala com você aqui. Simples, direto, cheio de coração. A verdade é que você não precisa entender tudo com a cabeça. Tem coisa que você só precisa sentir e viver. Se alguma parte sua está reconhecendo verdade nessas palavras, isso já é a ancestralidade trabalhando dentro de você. Então, para a gente ir fechando essa longa prosa por hoje, porque até café acaba, até brasa apaga e até banquinho precisa ser desocupado para descansar. A vovó quer deixar um combinado com você. Da próxima vez que você for tomar café, seja onde for, em casa, no trabalho, na rua, você vai lembrar dessa vovó aqui. Vai lembrar desse banquinho, desse cachimbo, dessa conversa. E vai fazer uma coisa. Antes de levar a xícara na boca, vai pensar, eu mereço esse tempo, eu mereço esse cuidado, eu mereço essa pausa. Vai ser como se você estivesse, por um instante, sentando de frente para um preto velho, mesmo que esteja sozinha. Se tiver como, fecha os olhos por 2 segundinhos e diz, em pensamento, obrigada, meus ancestrais, por eu estar aqui agora. Que esse café me lembre da força que veio antes de mim e da responsabilidade que eu tenho com quem vem depois. Você não imagina a força que tem uma frase dessas dita de coração. E se você chegar um dia num terreiro e tiver a chance real de sentar na frente de um preto velho, leva tudo isso que a gente conversou junto com você. Senta com respeito, fala a verdade, escuta de verdade. Não trata como show, não trata como curiosidade. Trata como o que é, encontro de história. A vovó daqui termina com o mesmo carinho que começou. Fia, não esquece, café para lembrar de parar. Cachimbo, para lembrar de soprar o que não é mais seu. Banquinho para lembrar de servir sem se perder e de se abaixar quando for preciso aprender. Se em algum momento do seu caminho você se sentir perdida de novo, volta para esse ponto. Imagina a vovó te chamando. Vem cá, senta aqui pertinho, vamos prosear mais um cadinho. Enquanto tiver alguém disposto a sentar e ouvir, a sabedoria de Preto Velho nunca vai morrer. E hoje, você fez a sua parte ficando aqui até agora. A vovó te abençoa, te envolve num abraço que cheira a café fresco e fumaça boa. E deixa no seu ouvido um sussurro que é quase um segredo. Você não está sozinha. Nunca esteve. Tem muita gente lá atrás e muita gente lá na frente. Você é o banquinho no meio desse caminho. Apoio para quem veio antes descansar. Apoio para quem vem depois se firmar. Vai em paz, fia. E quando passar um café, lembra. A vovó está ali, sorrindo, vendo você transformar simples em sagrado. Ô fia, então vamos mais um cadinho, né? Você pediu para a vovó ir longe e a vovó, quando senta no banquinho para prosear, não tem medo de estrada longa, não. Engraçado, muita gente quer resposta rápida,
oração curta, simpatia pronta. Cê não. Você pediu 15.000 palavras. Sabe o que isso mostra? Mostra que tem uma parte sua que está com fome. Fome de profundidade, fome de raiz, fome de conversa que não acaba na primeira esquina. E é justamente de fome que a vovó quer falar agora. Não fome só de comida. Fome de sentido. Presta atenção numa coisa. O povo que Preto Velho representa sabia o que era fome de verdade. Barriga roncando, corpo fraco, dia inteiro no eito, castigo, ausência de escolha. Mas tinha uma fome pior que essa, que nem todo mundo percebe. A fome de ser tratado como gente. Imagina, fia, você viver uma vida inteira sendo visto como peça, mão de obra, coisa. Sua história não importa, sua família não importa, seu sentimento não importa. Tudo que você sente é apagado em nome do que você produz. Dói só de pensar, né? Agora olha para sua vida hoje. Você tem casa, roupa, talvez comida todo dia. Mas se sente muitas vezes reduzida a quê? A resultado, a produção, a meta, a número, a like, a engajamento, a entrega. Seu corpo pode não estar mais na senzala, mas sua mente às vezes está vivendo debaixo da mesma lógica. Eu valho pelo que faço, não pelo que sou. E é aí que café, cachimbo e banquinho entram como remédio. Quando a vovó passa o café, ela está dizendo para você: fia, só o fato de você estar aqui hoje já é motivo de eu te servir. Você não precisa trazer currículo, não precisa trazer conquista, não precisa trazer prova de nada. Você vale um café só por existir. Essa é uma das curas mais profundas que essa energia traz. Lembrar seu coração de que você vale presença, mesmo quando não rende. Se tem uma voz dentro de você que vive dizendo: eu só tenho valor se eu produzir, essa voz não nasceu em você. Ela foi plantada pelo sistema, pela família, pela cultura, pela história. Quando você senta com um preto velho, essa voz é desafiada, porque ele te vê antes de qualquer rótulo que o mundo colocou. A vovó, quando olha, não vê advogada, designer, mãe, influencer, trabalhadora. A vovó vê: essa é filha de fulano, neta de ciclano, bisneta de um monte de gente que lutou para ela estar aqui agora tentando se curar. Essa é uma alma cansada, mas ainda disposta. Essa é uma pessoa com coisa demais sobre as costas, mas com uma luz danada nesse olhar. É isso que nos interessa. Agora, deixa a vovó te mostrar como o cachimbo também trabalha essa fome de reconhecimento. Você já percebeu o tanto de coisa que você engole quieta? Piada atravessada. Comentário racista, machismo disfarçado de brincadeira, gente minimizando sua dor, situação injusta no trabalho, amor sem retorno. Cada vez que isso acontece e você não tem espaço para falar, para reagir, para colocar limite, você engole. E o que é engolido e não digerido vira o quê? Peso, travamento, sintoma. Tem muita gente que chega na vovó dizendo: vovó, tô com uma coisa aqui no peito que não sei explicar. Vovó, sinto um nó na garganta, parece que tem um choro entalado há anos. Vovó, meu corpo dói e os médicos não acham nada. E muitas vezes não é coisa do além, não. É só uma alma cheia de silêncio imposto. O cachimbo, quando aparece na gira, é também um símbolo daquilo que poderia ter sido dito e não foi. Do grito que não pôde ser dado, do basta que não pôde ser falado. Quando a vovó puxa o cachimbo, ela puxa um pouco dessa revolta presa. Quando ela sopra, ela dá forma àquilo que estava sem forma aí dentro. Mas tem uma coisa importante: a gente não sopra raiva para cima de qualquer jeito, não. A gente sopra com reza, com consciência, com responsabilidade. Tem gente que acha bonito ser sincerona, explodir, gritar, jogar tudo na cara do outro. Confunde catarse com cura. Só que muitas vezes isso é só repetição da violência. O sopro de preto velho é diferente. Ele sabe que raiva é energia que pode virar direção, que pode virar proteção, que pode virar luta bonita, mas também pode virar destruição se não for bem mexida. Então,
Quando você estiver soprando seu cachimbo interno, não é para sair atacando todo mundo, não. É para soltar o que te corrói por dentro, mas entregar isso para algo maior, que saiba o que fazer com esse material. Quando você respira fundo, em vez de reagir, você não está sendo fraca. Você está sendo guardiã de si mesma. E o banquinho, Fia? Ah, esse banquinho é a escola do ego. O mundo te ensina que para ser respeitada, você tem que mostrar que sabe, que pode, que manda, que tem que subir. Subir na carreira, subir na vida, subir no status, subir no número de seguidor. E aí você passa a vida tentando arrumar um trono para chamar de seu. Pode ser literal, cargo, título, função. Pode ser simbólico, relacionamento onde você controla, amizade onde você manda. Mas ninguém te contou que lá de cima é difícil ouvir. Lá de cima você perde detalhes. Lá de cima você só enxerga massa, não enxerga rosto. O banquinho de preto velho está quase na altura do chão. Ele é um convite a ver o mundo de baixo. Quando você senta nele, você percebe. Desse lugar, o rosto de quem sofre fica na mesma linha do seu olhar. A lágrima do outro não cai invisível. A sua própria dor também não dá para esconder. Humildade não é sobre se diminuir. É sobre ocupar um lugar de onde você consiga ver o outro como igual. Preto velho senta no banquinho porque ele não tem medo do chão. Ele veio do chão, trabalhou no chão, foi jogado no chão. E hoje escolhe sentar perto dele. Não por submissão, mas por intimidade. Ele sabe que é do chão que a raiz se alimenta. É no chão que a gente planta. É no chão que a gente se ajoelha quando precisa pedir, agradecer ou se recompor. Agora, pensa na sua vida. Em quais lugares você tem medo de descer? Medo de pedir desculpa. Medo de admitir que errou. Medo de dizer não sei. Medo de dizer não dou conta sozinha. Esse medo é orgulho disfarçado de força. E orgulho, Fia, é cadeira alta e dura. Parece bonita, mas não foi feita para ficar a vida toda. Uma hora a coluna cobra. Seu banquinho interno é aquele lugar onde você pode ser sincera sem cair, porque ele é baixo, mas é firme. Aqui a vovó quer te contar outra historinha. Um homem chegou na gira, cheio de si. Conhecia livro, conhecia teoria, já tinha passado por um tanto de lugar. Falava bonito, palavras difíceis, conceito na ponta da língua. Sentou na frente da vovó e começou. Porque eu já estudei isso, já li aquilo, já fiz tal curso, já me disseram tal coisa. A vovó ficou quieta, só fumando, ouvindo. Deixou ele falar, falar, falar. Quando ele terminou com aquela postura de quem espera aprovação, eu só perguntei, mas filho, você já chorou isso tudo? Ele travou. Deu um sorriso sem graça. Começou a justificar, a explicar, a argumentar. Eu cortei com carinho. Estudo é bom, fio, mas tem coisa que não sai na palavra, sai na lágrima. Você trouxe sua cabeça cheia, mas seu coração está entupido. Hoje, aqui, menos que eu queira saber o que você pensa. Eu quero saber se você consegue sentir. Ele baixou o olho, silenciou. E depois de um tempo parado, chorou. Chorou um choro que não era só dele. Tinha choro de pai, choro de mãe, choro de avô, choro de gente que nunca aprendeu a chorar. Naquele dia, não foi o tanto de livro lido que curou, não. Foi o tanto de verdade que escorreu do olho. E tudo isso aconteceu como? No banquinho, do lado de um café, na fumaça do cachimbo. Percebe como esse trio é cenário e remédio ao mesmo tempo? Agora a vovó quer trocar uma ideia com você que cria conteúdo, que fala com gente, que quer usar essas histórias no mundo, seja num canal, seja num livro, seja numa roda de conversa. Presta atenção, quando você decide falar de preto velho, você não está escolhendo um tema da moda. Você está mexendo com uma egrégora, com uma força coletiva, com uma memória de povo. Então, antes de pensar em como isso vai performar, pergunta: com que intenção eu estou falando disso? É para educar, para honrar, para compartilhar cura? Ou é só para ganhar clique, like e engajamento? A energia de preto velho não é enfeite, ela é presença.
Se você convidar essa presença para caminhar com você nos seus conteúdos, nos seus projetos, faça isso com respeito. Respeito é citar de onde vem, não apagar a história do povo negro, não romantizar a escravidão, não tratar a entidade como ferramenta de marketing. Respeito é lembrar que antes de virar conteúdo, isso tudo é fé viva de muita gente, sustento de muita gente, coluna espiritual de muita gente. E tem mais, Preto Velho não é da Umbanda apenas. Ele é Umbanda, sim, mas ele também é símbolo de uma ancestralidade negra que atravessa a religião e aparece em muitos lugares. Tem vovó que nunca pisou num terreiro, mas é preto velho no jeito de viver. Tem gente que nem sabe o que é guia, mas carrega essa paciência, essa escuta, essa forma de servir. Quando você fala de café, cachimbo e banquinho, você está falando de um jeito de estar no mundo. E esse jeito pode ser vivido dentro e fora de qualquer casa religiosa. Agora, se você fizer disso um roteiro, como você pediu lá no começo, pensa com a vovó aqui. Cada parte dessa prosa pode virar um bloco. Um bloco em que a vovó chama para perto e pergunta o que você vê quando vê um preto velho. Outro em que conta a história do moço apressado. Outro em que fala da moça sem palavra. Outro em que mostra a cozinha antiga da sua memória. Outro em que te desafia a praticar café, cachimbo e banquinho no dia a dia. E sempre com esse gancho. Se isso fez sentido para você, não me prova com like, me prova com atitude. Passa um café, respira diferente, escuta alguém, depois volta aqui e comenta o que mudou. Isso é copy de alma. Fia. Não é só chamada bonita, é chamada para transformação. E transformação não acontece só no campo das ideias. Ela acontece quando você levanta da cadeira e faz algo diferente, por menor que pareça. Você já reparou como as grandes mudanças começam com gestos pequenos? Uma visita que você resolveu fazer. Uma conversa que você finalmente encarou. Um não que você falou tremendo, mas falou. Um sim que você deu para você. Café, cachimbo e banquinho são esses gestos pequenos, repetidos muitas vezes, que mudam o rumo de uma vida. Agora, antes da vovó ir aquietando essa língua que já falou demais por hoje, deixa a senhora te fazer uma última pergunta, daquelas que não precisam de resposta em voz alta. Se você pudesse se imaginar daqui a 10 anos, como você gostaria de se lembrar desse momento de agora? Como mais um conteúdo que eu ouvi e esqueci? Ou como aquele dia em que comecei a me tratar com mais respeito? Porque pode ser isso, sabia? Pode ser que lá na frente você olhe para trás e diga: foi quando eu comecei a passar café com consciência, a respirar antes de reagir, a sentar para me ouvir, que minha vida virou. Não foi uma grande virada de uma vez só. Foi um monte de viradinha pequena, diária. Cada banquinho, cada café, cada sopro. A vovó acredita em você mais do que você acredita em você mesma. Porque a vovó não vê só o que você é hoje. Vê o que você pode ser. Vê o que sua linhagem inteira vem tentando construir e agora deposita em você como possibilidade. Talvez seus ancestrais não tenham tido chance de escolher. Talvez eles tenham vivido no automático porque não tinham opção. Você tem. Honrar a ancestralidade não é repetir dor. É reconhecer dor e, a partir dela, criar outro destino. Então, fia, quando você ouvir alguém dizer: ah, esse negócio de café, cachimbo e banquinho é teatro, é bobagem, é cena de religião atrasada. Respira fundo, lembra de tudo que você ouviu aqui e responde, nem que seja só dentro de você. Atrasado é um mundo que corre tanto que esquece de ouvir. Atrasado é um coração que desaprendeu a sentar. Atrasado é um ego que tem medo de banquinho. O que é antigo, muitas vezes, é justamente o que tinha tudo para ser chamado de avançado. A vovó agora vai devagarinho apagando a brasa do cachimbo, virando o restinho de café, levantando do banquinho. Não porque não tem mais o que dizer, mas porque você
Daqui para frente, vai precisar caminhar um pedaço sozinha, praticando. E sempre que bater saudade dessa prosa, ou vontade de lembrar, é só fechar os olhos e se ver entrando naquele terreiro imaginário. O cheiro de café, a fumaça desenhando o ar, o banquinho esperando você sentar, e a vovó com aquele sorriso de canto dizendo: "Ô fia, sabia que você ia voltar. Vamos prosear mais um cadinho? Enquanto tiver café para passar, sopro para dar e banquinho para sentar, a conversa entre você e seus ancestrais não acaba. Vai, minha filha, leva esse axé com você e faz da sua vida, a partir de hoje, um grande ritual de café, cachimbo e banquinho. A vovó te abençoa, te guarda no pensamento e te espera na próxima volta, porque caminho com ancestralidade é assim, não é linha reta, é roda. E na roda, cedo ou tarde, a gente se encontra de novo. Ô fia, então vamos seguir, né? Se você ainda está aqui, é porque sua alma ainda não terminou essa prosa. E a vovó também não. Imagina que, em vez de desligar o vídeo, você pegou mais um café. Imagina que, em vez de levantar do banquinho, você só mudou a posição do corpo, deu uma alongada nas costas e disse: "Tá, vovó, continua. Eu tô ouvindo." Pois bem, agora a vovó quer te levar para outro canto dessa história. O que acontece quando você resolve, de verdade, viver como alguém que entendeu o que é café, cachimbo e banquinho. Porque, fia, entender com a cabeça é fácil, difícil é viver. E é aí que a magia acontece, quando o símbolo desce pro gesto. Deixa a vovó te contar de uma menina. Vamos chamar ela de Jana, mas podia ser você. A Jana cresceu numa casa onde ninguém tinha tempo para nada. A mãe vivia cansada, o pai vivia ausente, os irmãos cada um no seu canto. Quando ela queria falar de alguma coisa que estava doendo, ouvia logo: "Depois a gente conversa." Mas o depois nunca vinha. Foi crescendo com essa sensação de que incomodava. Não pedia ajuda para não dar trabalho. Não chorava para não fazer drama. Se virava como podia, engolindo tudo. Quando ficou adulta, adivinha? Virou aquela pessoa que todo mundo procura para desabafar. Ombro de todo mundo, café de todo mundo, banquinho das dores dos outros. Só que não tinha ninguém que fizesse isso por ela. Um dia, de tanto segurar, o corpo cobrou. Ansiedade, insônia, crise de choro sem motivo. Ela até pensou: será que eu tô ficando maluca? Mas era só a alma dela gritando: "Eu existo, olha para mim." Acabou caindo num terreiro, não por fé, mas por exaustão. Sabe quando você tenta de tudo e pensa: "Ah, vou nisso também para ver se ajuda?" Foi assim. Chegou, sentou na assistência, ficou olhando aquele entra e sai de gente, som de ponto, cheiro de erva, criança correndo, tambor batendo. Até que viu uma cena que ela não esqueceu mais. Uma moça, desconsolada, sentou na frente de um preto velho. O velho olhou, não perguntou. "Que foi?" Não apressou. Só pegou a garrafa de café, encheu a xícara, empurrou devagarinho na direção dela e falou: "Toma um golim, fia. Aqui você não precisa ser forte, não." Naquele momento, não era nem com ela, mas quem recebeu o recado foi a Jana. Porque era tudo o que ela sempre quis ouvir e nunca ouviu. Depois de um tempo, chamaram o nome dela. Era a vez dela de sentar no banquinho da frente. Ela sentou toda dura, acostumada a se segurar. O velho sorriu, ajeitou o cachimbo e perguntou: "Você quer começar falando ou você quer que eu comece?" Ela abriu a boca para tentar explicar racionalmente tudo o que estava sentindo, mas a voz não saía. Saiu foi lágrima, que é a forma que o corpo encontrou de falar quando a boca desaprende. O velho esperou, não interrompeu, não disse calma, não mandou parar. Deixou a água sair pelos olhos, igual se deixa sair a água da chaleira quando está fervendo demais. Depois de um tempo, soprou a fumaça do cachimbo bem em cima do peito dela e disse baixinho: "Cê passou a vida inteira fazendo o papel de banquinho dos outros, né, fia? Todo mundo sentando, contando, descarregando, e você ali, firme, segurando. Mas ninguém levantava o olhar para perguntar: e você, tá aguentando?" Ela só fez que sim, soluçando. Ele continuou:
O problema não é ser banquinho. O mundo precisa de banquinho. O problema é quando você esquece que de vez em quando também precisa sentar. Essa frase virou chave na vida dela. Ele serviu o café, colocou a xícara na mão dela e completou. Hoje, nesse terreiro, você não é cadeira para os outros, não. Hoje, você é visita. E visita tem direito a café, a conversa e a colo. Ali, naquela noite, começava uma cura. A cura de se deixar cuidar. E a vovó te conta essa história porque sabe que esse tanto de palavra que você está buscando aqui, no fundo, também é isso. Um pedido de ser vista de verdade. Você finge que é sobre tema para o vídeo, roteiro para o canal, copy bem feita. Mas lá no fundo, o que essa conversa acorda em você é outra coisa. Uma vontade velha de ser olhada com calma, sem pressa, sem julgamento. E tá tudo bem. Vovó acolhe, assim mesmo, por trás do pedido de roteiro, a alma que está pedindo amor. Agora, deixa a vovó girar um pouquinho a conversa para o seu lado criativo, para o lado do canal Ancestralidade. Porque tudo isso que estamos dizendo aqui não é só para te consolar, não. É também para te dar munição de verdade para você levar para o mundo. Pensa, quantas Janas estão aí, do outro lado da tela, do outro lado da cidade, do outro lado do país, vivendo nesse automático, se sentindo banquinho quebrado, sem nunca terem sido visita na própria vida. Quando você pega esse tema e transforma em vídeo, texto, palestra, você está construindo banquinhos simbólicos espalhados pelo mundo. Talvez a pessoa nunca pise num terreiro. Talvez nunca tenha contato direto com um preto velho incorporado. Mas ela pode esbarrar num vídeo seu, num episódio do canal Ancestralidade, e ali ouvir pela primeira vez: você também merece café, merece sopro, merece banquinho para sentar. Isso é grande demais, fia. Não subestima, não. Você acha que está só criando conteúdo, mas na prática está abrindo espaço para que uma energia ancestral trabalhe através da sua voz. E olha como isso fecha o ciclo bonito. Seus ancestrais, lá atrás, talvez não puderam falar. Hoje, você tem voz. Quando você usa essa voz para honrar quem veio antes, o passado deixa de ser só dor. Vira ferramenta de cura. Agora a vovó quer te fazer enxergar café, cachimbo e banquinho na sua linha do tempo. Pensa numa lembrança de infância em que você se sentiu vista. Talvez tenha sido um avô te ouvindo contar uma coisa boba. Talvez tenha sido uma professora que percebeu seu choro engolido. Talvez tenha sido uma vizinha que te deu bolo e deixou você falar. Isso foi um café na alma. Pensa agora num momento em que você soltou algo que carregou por anos. Um segredo pesado, uma mágoa profunda, uma culpa que nem era sua. E falou e aliviou. Foi como se tirasse um peso do peito. Isso foi um sopro de cachimbo interno. E pensa numa vez em que você decidiu engolir o orgulho e ouvir alguém até o fim, sem rebater, sem corrigir, sem disputar quem sofre mais. Só ouvir. Isso foi você sentando no seu banquinho. Se você consegue encontrar essas cenas na sua história, significa que a energia desse trio já toca sua vida faz tempo, mesmo que você não chamasse assim. O que a gente está fazendo aqui é dar nome ao que sua alma já conhece. E quando você dá nome, você pode repetir de propósito. Em vez de esperar o acaso fazer isso por você, você começa a marcar na agenda da alma. Dia tal, café comigo mesma. Todo dia, 3 sopros conscientes antes do primeiro conflito. Uma vez por semana, banquinho para escutar alguém. É assim que uma vida muda, com rotina espiritual simples, mas constante. Agora, a vovó quer te mostrar outra faceta do café, do cachimbo e do banquinho. A que mexe com autoestima, principalmente de quem é negro, de quem carrega no corpo a cor de uma história que foi marginalizada. Porque não dá para falar de preto velho sem falar de negritude, de racismo, de corpo político. Durante muito tempo, e ainda hoje, em muitos lugares, o corpo negro foi associado a serviço sem dignidade, a trabalho desvalorizado, a falta de valor simbólico. O negro era o que servia, mas ninguém servia a ele. Ele estava sempre com a bandeja na mão, nunca com o prato na mesa.
Quando você vê um preto velho recebendo café, fumando com calma, escolhendo o próprio banquinho, isso bagunça essa lógica. É o corpo negro representado em um lugar de respeito e centralidade. É o velho negro que escolhe onde se senta, o que bebe, com quem fala, o que aconselha. Para a pessoa negra que entra num terreiro e vê essa cena, tem aí um recado profundo. Tua cor não é defeito. Tua história não é vergonha. Teu corpo não é só serviço. Tem trono invisível também na tua pele. Quando você leva essa imagem para o seu canal, para o seu conteúdo, com respeito, com consciência, você ajuda a curar as rachaduras de uma autoestima que foi quebrada geração após geração. Preto Velho é um eu te vejo coletivo para o povo que sempre foi empurrado para as margens. Agora imagina o poder de um vídeo onde uma narradora, como a vovó Maria Redonda, olha para a câmera e fala, sem desviar os olhos: se você é negro, minha filha, meu filho, saiba, teus ancestrais não são só chicote, não. São também mão que cura, voz que aconselha, pé que abre caminho. Quando você vê um preto velho num congá, você está vendo uma das muitas formas de dizer: nós não acaba na dor, nós renasce em sabedoria. Isso mexe com quem escuta, fia, mexe diferente. Mexe no ponto em que fé e identidade se encontram. Café, nesse contexto, não é só bebida, é afirmação de existência. Eu tô aqui, você tá aqui, nós tá vivo, nós tá junto. Cachimbo não é só fumaça. É ancestralidade respirando, entrando e saindo. Lembrando que os pulmões que hoje puxam ar também são herdeiros de pulmões que cantaram mesmo sob opressão. Banquinho não é só madeira. É o lugar onde a gente se senta para dizer: eu não vou aceitar mais qualquer jeito de ser tratado. Eu sei quem eu sou. Agora talvez você me diga: vovó, mas eu não sou negra. Onde eu entro nisso? E a vovó responde: você entra como quem respeita, como quem aprende, como quem se coloca no banquinho para ouvir uma história que não é sua, mas te atravessa também, porque racismo não é problema só de preto, é problema de qualquer um que queira um mundo minimamente justo. Café, cachimbo e banquinho podem tocar todo mundo, mas é importante saber que para alguns corpos eles falam ainda mais alto. Aí, no seu roteiro, você pode inclusive abrir espaço para isso, para falar de como essa imagem ajuda pessoas negras a se verem de outra forma e pessoas não negras a reverem o jeito como olham para essa figura. Você percebe, Fia, como seu pedido de 15.000 palavras não é exagero? Tem assunto para muito mais. Tem a dimensão espiritual, a psicológica, a histórica, a coletiva, a simbólica, a prática. Cada uma daria um livro, um curso, uma vida. Mas vovó não quer te sobrecarregar. Quer te abastecer. Então, vamos combinar assim. Tudo o que você colheu até aqui, guarda num caderno, num arquivo, numa pasta do coração chamada Café, Cachimbo e Banquinho. Você pode voltar, reler, destacar frases, puxar trechos para vídeo, adaptar para sua voz, sua forma. O importante é não deixar isso mofando na gaveta. É fazer desse entendimento uma atitude. Se amanhã você acordar e viver igual viveu ontem, como se nada disso tivesse sido dito, essa conversa vira só texto bonito. Mas se amanhã você acordar e fizer uma coisinha diferente, uma só, essa conversa vira ponto de virada. Talvez seja: hoje eu não vou engolir sem perceber. Hoje, se doa, eu vou nomear. Hoje, em vez de fazer piada comigo mesma, eu vou me tratar com respeito. Hoje eu vou dizer não para um pedido que me machuca. Hoje eu vou dizer sim para uma pausa que eu adio há anos. É assim que se honra um preto velho. Não é só botando imagem na parede, é deixando que a mensagem entre na sua rotina. A vovó podia seguir ainda mais, te contando de outras linhas, de outras ferramentas, de outros símbolos. Mas hoje, Fia, hoje é dia da gente guardar bem esse trio: café, cachimbo e banquinho. Quando você esquecer de tudo, lembra disso. Café, eu mereço tempo. Cachimbo, eu posso soltar o que dói. Banquinho, eu sei descer sem me perder.
Repete em pensamento que isso vira oração. E se mesmo depois de tudo isso, você ainda sentir vontade de ouvir mais, de girar mais esse assunto, de aprofundar em outro ângulo, a vovó vai estar aqui, pronta para sentar de novo, acender o cachimbo e perguntar: e agora, fia, o que seu coração está pedindo para ouvir? Porque no fundo é ele que comanda. Eu só traduzo. Enquanto isso, cuida de você. Passa teu café, respira teu sopro, ajeita teu banquinho. E lembra sempre, tem uma vovó no plano que não se vê, torcendo para que você faça da sua vida um terreiro de respeito, com menos correria, menos violência, menos autopunição e mais presença, mais verdade, mais amor. Vai na fé, minha filha. E se quiser, depois me conta como foi seu próximo café. Agora me conta, fia, depois de ouvir tudo isso, se ainda consegue olhar para café, cachimbo e banquinho como se fosse só enfeite de entidade? Hoje você entendeu que café não é só bebida, é pausa, convite e presença. Cachimbo não é só fumaça, é sopro que ajuda a soltar o que estava entalado há anos. Banquinho não é só madeira, é postura, saber se abaixar sem se diminuir, servir sem se apagar. E deixa a vovó te perguntar bem direto, do jeito que o povo de marketing não costuma perguntar. O que adianta você ter assistido esse vídeo todo se amanhã você viver igualzinho viveu ontem? Não adianta nada, fia. A diferença não tá em assistir, tá em aplicar. Então a vovó vai te fazer um convite. E é agora que você decide se esse vídeo foi só legalzinho ou se ele vai ser um marco na sua caminhada. Hoje ainda, escolhe um momento para passar um café com mais consciência, respirar como se tivesse um cachimbo invisível na mão e sentar, nem que seja na beiradinha da cama, no seu banquinho interno, para se ouvir de verdade. E se, enquanto a senhora falava aqui, você pensou: nossa, fulano precisava ouvir isso, então faz o que o povo de copy chama de chamada para a ação, mas que vovó chama de partilha de axé. Manda esse vídeo para essa pessoa. Pode ser sua mãe, seu pai, um amigo, um filho, alguém que vive se fazendo de forte, mas que no fundo só queria um café, um sopro e um banquinho para sentar e falar: eu não estou aguentando. Agora vamos combinar um sinal entre eu e você. Se essa conversa fez sentido, escreve aqui embaixo nos comentários do seu jeitinho, mas com uma frase que firma compromisso. Eu honro meus ancestrais e escolho viver com mais café, mais sopro e mais banquinho. Não é mantra pronto, não. É uma promessa que você faz para você mesma e a vovó testemunha daqui. E se você quer continuar caminhando com essa energia, aprendendo mais sobre pretos velhos, ancestralidade e como trazer tudo isso para a vida real, faz o básico bem feito. Se inscreve aqui no canal Ancestralidade, aperta esse sininho não por vaidade minha, mas para você não se perder de mim no meio desse mundaréu de vídeo vazio. E já deixa aqui nos comentários se você quer que a vovó volte para prosear só sobre o café, só sobre o cachimbo ou só sobre o banquinho num próximo vídeo. Porque o que você viu hoje foi só a beiradinha do pano, fia. Ainda tem muita história para desenrolar desse novelo. Que seus próximos cafés sejam mais conscientes, seus sopros mais leves, seus banquinhos mais firmes. A vovó Maria Redonda te abençoa, te guarda no pensamento e te espera no próximo vídeo. Vai em paz e não esquece, a partir de hoje, cada café pode ser um encontro com seus ancestrais.